a gente acabou de fazer uma técnica de respiração consciente. Toda técnica de atenção plena, ela tem duas fases principais. Tem as outras, são 4, mas eu estou focando aqui em 2 fases principais. Então, a gente escolhe um ponto de referência. No caso de hoje, a gente focou na nossa respiração. E a nossa mente, ela, pela sua natureza de procurar no ambiente algo que seja ameaçador para que a gente sobreviva, ou para que a gente se proteja, ela naturalmente vai sair da linha do tempo do presente para ir para o passado ou para o futuro. Ou para ir conversar, né? Ter aquele ruído mental, a gente conversar com nós mesmos. Aquele blá 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 interno, aquela tagarelice mental. Faz parte. Então a gente, como eu falei no exercício, qual é a ideia? A gente apenas tomar consciência dessa tagarelice no momento da prática. Claro, quando você vai para fora do exercício, você começa a tomar consciência de como a nossa mente fala coisas que não são importantes para aquilo que a gente está falando no momento. E a gente começa aos poucos a se desapegar disso, se desengajar disso. Mas, às vezes, o uso de metáforas, né? Às vezes, como é muito intangível trabalhar com pensamentos, com imagens, ou com distrações mentais e emocionais, a gente pode usar metáforas, né? Mente como pensamentos, como bolha de sabão. E essas metáforas são interessantes, que fazem com que a gente retorne ao ponto de atenção escolhido, que no caso foi a respiração. Toda técnica é basicamente um ping-pong. Você escolhe um ponto de atenção onde você volta a sua atenção e aí você vai se perder. Esse se perder seria o outro ponto de atenção, que seria uma atenção mais aberta, mas a regrinha, a recomendação é que você volte a sua atenção com gentileza. Aí você lança mão de novas atitudes mentais, volta para algo que esteja no momento presente, no caso da nossa respiração. Então esse texto, Jon Kabat-Zinn, ele dá algumas metáforas que a gente pode usar para se desengajar de uma forma mais fácil dos pensamentos. Vamos lá então? Metáforas da mente. O oceano não é a única metáfora para a mente, nem as ondas são a única metáfora para os pensamentos. Isso foi dado no texto anterior. Existem muitas imagens úteis que podem oferecer ângulos novos e abordagens originais para lidarmos de maneira atenta com os pensamentos e os processos mentais. Por exemplo, pensamentos podem ser comparados com as bolhas numa panela de água fervente. Formam-se no fundo, sobem à superfície, se dissipam no ar. Ou você pode imaginar a energia da mente pensante como o fluxo da água é um riacho ou um grande rio. Podemos ser capturados e levados pela correnteza, ou podemos sentar na margem e apreciar seus diferentes padrões. Os redemoinhos, sempre mudando de forma, os sons da água. Às vezes, a torrente de pensamentos parece uma cachoeira. Podemos extrair algum prazer dessa imagem e nos visualizar sentados atrás da queda d'água, em uma pequena cova ou depressão na rocha, conscientes dos sons sempre mutáveis, surpresos com o rugir sem fim, repousando na atemporalidade da mente por um momento. Os tibetanos às vezes descrevem o ato de pensar como escrever na água, pois os pensamentos são, em essência, vazios, insubstanciais e transitórios. Adoro isso. Mensagens de fumaça no céu também são uma boa imagem. Outra metáfora adorável são as bolhas de sabão. Em todas essas imagens, o pensamento pode ser visto como algo que surge de maneira autônoma e estoura como uma bolinha de sabão ao ser tocado. Em nosso caso, ao ser tocado pela própria consciência. Em outras palavras, quando é conhecido como um simples pensamento, como algo que surge, perdura por um tempo e desaparece no campo ilimitado e atemporal da consciência. Vemos que os pensamentos, quando são trazidos à consciência e permanecemos atentos a eles,
perdem seu poder de dominar e ditar nossas reações à vida. Não importa quais sejam seu teor ou sua carga emocional. Eles então deixam de nos aprisionar e se tornam manejáveis. Assim, ao conhecer e reconhecer os pensamentos como meros acontecimentos no campo da consciência, ficamos um pouco mais livres. Eles se tornam manejáveis sem que precisemos fazer qualquer esforço. É a consciência que faz todo o trabalho e nos liberta. Então, só para a gente resumir a leitura, ele nos dá outras metáforas da mente. No texto passado ele falou que é interessante os pensamentos, o grande oceano seria nossa mente. Os pensamentos são como eventos dentro desse grande oceano, como são as ondas. E você entende que é uma onda, ela surge e ela desaparece. E a ideia, o problema é que quando a gente quer sempre surfar em uma onda cada vez diferente da outra, a gente não entende que apenas observa, talvez a gente surfe naquela onda que seja importante, que seja relevante para a gente. Ou seja, entender que os eventos mentais, os pensamentos são eventos mentais, que você não precisa ser influenciado por eles para se comportar da forma que eles estão dizendo para você. Eles têm um tempo de latência e a gente, praticando esses exercícios, a gente começa então a esperar o momento certo de agir, quando a gente está com menos influência ou menos pressão com relação às situações que nos causem preocupação, por exemplo. Com as metáforas que ele colocou. Então, quando você estiver na meditação, você pode usar essas metáforas. Ou quando você estiver devaneando, pensando em algo, com relação, tentando fazer links com esses conceitos da atenção plena, você pode ficar pensando, nossa, um pensamento é como uma bolha de sabão. Ela surge e ela estoura. A não ser que eu dê força para ele. Se eu não der força, apenas observar, eu vou ver que ele sobe e ele desce. Ele também, as bolinhas da panela de pressão, que elas surgem e se dissipam. Outra metáfora é você estar vendo a cachoeira de uma pedra distante, apenas ouvindo os padrões dessa cachoeira ou os padrões de um riacho, onde o fluxo da água ele pode ter um redemoinho, pode ter uma folha, pode estar se desviando de uma pedra, de um rochedo, e você apenas observa. Então, a atitude básica aqui dessas metáforas da mente é perceber que aquilo existe e desenvolver uma atitude mental muito importante de deixar ir. Percebe, toma consciência, sabe que aquilo existe, mas deixa ir. É isso que a gente faz dentro desse micro-universo da meditação e aos poucos, e às vezes de forma bem natural, e até de forma inconsciente, porque ele começa a fazer parte, do nosso modo de funcionamento, a gente consegue colocar essas habilidades mentais com muita naturalidade no nosso dia a dia. E aí por isso que reduz o nosso estresse. Tá ok? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Quem está aí no GTV também vendo, coloca aqui seus comentários. Se tiver alguma pergunta, também pode deixar aqui, que eu respondo. A gente viu hoje, tenha foco com 12 minutos de respiração consciente. 12 minutos vem dos estudos de uma pesquisadora, a neurocientista Amish Jha, da Universidade de Miami, que nos seus estudos ela viu que 12 minutos de respiração consciente por 5 dias fazem total diferença na nossa atenção, melhorando consideravelmente os aspectos atencionais de controle, estabilidade e eficiência atencional. Grande abraço então, até a nossa próxima aula, quinta-feira às 16h30.